E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e desta vez trata-se do Cronos, que é o inimigo do Atom. O Cronos, que como o nome já diz, é um vilão que lida com o tempo. Ele lida inicialmente com questão de relógios e depois ele trata do tempo em si, e que causou muitos danos e que aterrorizou bastante a vida não só do Átomo, mas como também de outros heróis da DC Comics. Então vamos falar da história de mais esse vilão, lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Henrique Cardoso. Agradeço demais pela sugestão, e se você tiver sugestão de temas que a gente possa abordar em próximos vídeos, é só você deixar o comentário aqui embaixo que a gente vai dar uma olhada. E aí a gente faz um vídeo lhe dando os devidos créditos, Então, simbora conhecer mais este super vilão. O Cronos vai fazer a sua estreia na revista do Átomo, edição número 3, de novembro de 1962. David Clinton, ele era um criminoso comum, que cometia alguns crimes comuns, roubava banco, roubava joalheria e etc. Só que ele era sucessivamente pego. Os policiais conseguiam capturá-lo e levá-lo para a prisão. E aí, analisando, vendo por que seus planos davam errado, ele chegou à conclusão de que os seus planos não costumam dar certo porque ele não segue um cronograma, ele não é muito organizado e acaba perdendo tempo, ele acaba atuando fora de horários, ele não segue horários muito rigorosamente. Ele decide mudar essa visão e decide passar a ser um vilão mais focado no tempo e fazer tudo no tempo cronometrado. Então basicamente ele ficou tão obcecado por essa questão do tempo que ele passou a adotar relógios como uma gimmick. Então ele passou a roubar relógios, ele passou a ir atrás de relógios valiosos para roubar e começou a produzir apetrechos e utilizar de equipamentos que lembram relógios. Ele passou a ter tudo de relógio. Foi nesse período que o David Clinton também mudou de nome, e ele mudou exatamente para esse alter ego dele que ele tem aí, que é o Cronos, super vilão que passaria a utilizar o tempo ao seu favor e não contra. E é curioso que ele conheceu o Ray Palmer, sem saber que o Ray Palmer era o Átomo, e o Ray Palmer chegou a apresentar o relógio atômico para o David Clinton, que obviamente ficou louco e que queria roubar esse relógio. A primeira grande aventura do Cronos foi justamente para enfrentar o Átomo, para roubar o relógio atômico do Átomo, do Ray Palmer. E é curioso que os dois se enfrentam, o Ray Palmer como Átomo e o David Clinton como Cronos. O David Clinton inclusive chega a colocar o Átomo num relógio, ele aprisiona o Átomo no relógio, ele consegue até roubar o relógio atômico, só que depois o Ray Palmer consegue derrotar o Cronos. Inclusive é curioso porque o Átomo, para escapar desse relógio, ele se encolhe ainda mais. O Átomo ele tem essa capacidade de mudar o seu tamanho até níveis subatômicos. Ele não tem um limite de quanto ele pode encolher. Após essa derrota contra o Átomo, o Cronos ele vai aparecer várias e várias vezes para enfrentar o próprio Átomo em histórias futuras. Os dois se enfrentam em muitas ocasiões, até que na revista World Finest Comics, edição 321 de 1985, o Cronos ele conhece uma figura chamada Dr. Fox, que é um terrível criminoso que o David Clinton ele descreve como a maior mente humana desde Einstein. É um cara tão inteligente, mas tão inteligente que apesar dele cometer vários crimes, ele nunca foi capturado pela polícia. É curioso que se ele fosse tão inteligente assim, ele conseguiria ganhar muito mais dinheiro sem precisar cometer crime. Mas enfim, e aí o Dr. Fox ele faz do David Clinton um viajante no tempo. O David Clinton ele deixa de ser só um ladrãozinho que rouba relógio para ser um terrível super vilão que viaja no tempo. Consequentemente, já que os poderes dele escalonaram, os seus adversários também escalonaram. Então ele deixou de ser uma ameaça apenas para o Átomo e passou a ser uma ameaça para o Superman,
pro Batman, pra Mulher Maravilha, pro Aquaman e para outros heróis da DC Comics. E aí ele teve vários encontros contra vários heróis diferentes, até que ele decide usar suas habilidades de viajar no tempo para realizar fraudes monetárias e assim poder se tornar um homem multimilionário. Então ele consegue ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo as suas fraudes acabam sendo descobertas, o que faz com que ele vá para a prisão. Só que em um dado momento ele acaba sendo salvo pelo Homem Calendário. Sim, existe um vilão na DC chamado Homem Calendário, e ele acabou entrando para um grupo chamado Time Force. Esse grupo acabou sendo derrotado pelos Jovens Titãs. Então o Cronos ele diminuiu um pouco de nível, né? Ele tava perdendo pros medalhões da DC e aí passou a perder pros Jovens Titãs, né? Pra galerinha mirim. E aí, depois de ser humilhado, o Cronos decide apelar pro demônio Neron. O demônio Neron, que já é um grande conhecido aqui do canal, que já apareceu em histórias de vários super vilões da DC. E ele decide trocar sua alma pela habilidade de manipular o tempo. Ele não apenas seria um viajante no tempo, mas ele passaria a manipular o tempo ao seu desejo, né? Seu desejo. Só que essa troca acaba prejudicando o David Clinton, acaba prejudicando o Cronos, porque quando ele começa a manipular o tempo, ele começa a se envelhecer mais rapidamente. Então, apesar dele ter uma idade de um homem adulto, a sua aparência é a de um idoso, né? Ele parece um... Então, apesar dele ter a idade de um homem adulto, a sua aparência é de um idoso. E aí ele tenta de várias e várias formas retardar esse envelhecimento. Ele desenvolve uma espécie de luva que permite a ele disparar sua velhice contra outros personagens, além dele abordar outros viajantes do tempo para roubar a tecnologia desses viajantes do tempo e poder assim retardar ainda mais o seu envelhecimento. Mas aí em vários momentos do passado, do presente e do futuro, ele acaba tendo que encarar a legião dos super-heróis. A legião dos super-heróis vê as ações malignas do Cronos e eles passam a ir atrás desse super vilão para impedir que ele continue com seus planos aí de roubar a juventude da galera. Consequentemente, todos os experimentos que o Cronos fez, né, desde quando ele encontra com o Dr. Fox, até a habilidade que ele adquiriu com o Neron, as várias tecnologias que ele rouba no tempo e tudo mais, tudo isso faz com que o Cronos perca a noção do que é o agora. Ele não sabe o que é o presente, ele não sabe o que é a hora, de tanto viajar para o passado e para o futuro. Ele perdeu completamente a noção do tempo. E ao perder a noção do tempo, ele começa a desaparecer. Sim, porque se ele não tem passado, ele não tem presente. E se ele não tem presente, ele não tem futuro. Então, ele deixa de existir, ele acaba caindo numa espécie de vazio do tempo, né? E ele é dado como morto pelas outras pessoas, né? As outras pessoas começam a declarar ele como morto, é feito até um funeral em sua homenagem. Só que a gente sabe que no mundo dos quadrinhos ninguém morre de verdade, a não ser que você seja o Thomas Wayne e a Martha Wayne e o Ben Parker e a Gwen Stacy. Mas tirando esse pessoal, ninguém morre de verdade nos quadrinhos. Então o Cronos ele acaba fazendo várias aparições de vez em quando, né? Ele simplesmente aparece do nada, como se ele nunca tivesse morrido. E ele não morreu, né? Basicamente ele sumiu. Mas enfim. E é curioso porque ele tem consciência, ele tem presciência de que em algum momento ele vai desaparecer. Ele sabe que em algum momento do tempo ele vai sumir, como se ele tivesse consciência da sua própria morte. Então ele acaba tendo um visual e uma visão de mundo mais sombria desde então. Essa é a história do Cronos na New Earth, né? Depois dos 952 da Prime Earth, ele passa por mudanças, assim como vários outros personagens da DC passaram. A sua estreia foi na revista da Liga da Justiça da América, volume 3, edição número 5, de agosto de 2013. Ele passa a ser um agente da Argus, que é uma empresa especializada em viagens no tempo, e passa a atuar como um viajante no tempo. A sua primeira tarefa é encontrar o Booster Gold na linha do tempo, mas ele acaba sendo capturado pela sociedade secreta dos supervilões. Ele acaba falhando na sua missão e o pessoal da sociedade secreta dos supervilões usam o Cronos como espécie de bateria
por uma invenção que eles têm lá na sede deles. O professor Ivo, né, que foi quem aprisionou o Cronos, ele passa a utilizá-lo como motor para uma invenção que faz com que um campo neutro temporal envolva a mansão que serve como sede da sociedade secreta dos supervilões. Consequentemente, enquanto a Terra gira, a mansão da sociedade secreta dos supervilões ela fica parada no mesmo lugar, ela fica no ponto fixo, já que o tempo lá não passa. Só que no fim dessa aventura, a Liga da Justiça da América acaba conseguindo resgatar o Cronos. Bom pessoal, vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Cronos, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. A gente está com a meta de chegar a 800 inscritos e a gente está bem perto, né? Já passamos na marca dos 750 inscritos e eu queria muito agradecer a todo mundo que se inscreveu. E se você não se inscreveu, se inscreve também, rapaz. É de graça e você tem acesso a vídeos tão bons quanto esse ou até melhores. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e para que a gente possa chegar nos 800 inscritos e aí eu possa trazer a surpresa aqui para vocês. Então vamos continuar o vídeo. Como dá para perceber, o Cronos ele tem habilidades ligadas ao tempo. Ele tem poderes e habilidades ligadas ao tempo. Quando ele começa, a sua primeira habilidade é um intelecto de nível gênio. Ele é um cara muito inteligente e tanto que foi por isso que ele percebeu a falha dele que ele cometia nos seus crimes e passou a trabalhar para mudar isso. Ele tem um grande conhecimento de relógios e tem um grande conhecimento do tempo. Além disso, ele tem conhecimento em combate corpo a corpo básico. Ele sabe o básico de combate corpo a corpo. E aí, depois que ele se encontra com o Dr. Fox, ele passa a ter mais uma habilidade, que é a habilidade da viagem no tempo. Ele pode viajar para o passado, para o presente ou para o futuro. E aí, depois, quando ele se encontra com o demônio Neron, ele passa a ter a cronocinese, que é a habilidade de controlar o tempo. Então o poder dele vai escalando com o passar das edições nos quadrinhos. Na sua primeira fase, que ele é um ladrão de relógios, ele também tem alguns apetrechos que ele utiliza, dentre os quais nós temos ampulhetas explosivas, um relógio de pulso que dispara serras e ponteiros e um aparelho que faz o tempo andar mais devagar em uma certa área. Além disso, ele também tinha o seu próprio transporte, que era uma enorme nave em formato de relógio de sol, como vocês estão vendo aí na imagem. Saindo dos quadrinhos e indo para outras mídias, o Cronos ele tem algumas aparições interessantes. Ele aparece no quadrinho dos Super Amigos, ele aparece em Liga da Justiça Sem Limites, ele aparece em Batman Bravos e Destemidos e ele aparece também em Justice League Action. E antes de concluir o vídeo, eu queria fazer mais dois comentários. Primeiro é de que o Cronos tem talvez um dos uniformes mais feios que eu já vi em histórias em quadrinhos. Sério, o cara usa uns meião aí, umas calças listradas com essa soqueira vermelha, tem esse negócio verde aí, esse negócio todo estranho. Fora essa máscara branca que tem um ponteiro na testa, eu acho bastante bizarro o visual dele. E também lembrar que o Cronos ele teve a sua própria linha de histórias em quadrinhos. Só que essa linha de quadrinhos, ela não é desse Cronos que a gente falou aqui, né, do David Clinton, né, do vilão David Clinton, mas sim do Walker Gabriel, que é um super-herói que utilizou os estudos do Cronos, né, os estudos do David Clinton, para se tornar um super-herói, para adquirir os poderes de cronocinese, para utilizá-los para fazer coisas boas. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo sobre o Cronos, né, mais um vilão pouco conhecido da DC Comics. O que é que você achou dele? Né? Você acha que ele deveria ter mais algum destaque do que ele já tem? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais dois vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!